Olá, prezado telespectador, uma satisfação receber esse convite da TV LFG para uma conversa, um bate-papo a respeito do direito de família, especificamente o direito sucessório, que depois de 2002, com o novo Código Civil, tornou-se uma matéria tão polêmica e tão instigante. Para minha maior alegria, a entrevistada de hoje é a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, minha professora. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogada, coordenadora e professora do curso de especialização em responsabilidade civil da Fundação Getúlio Vargas, do curso da GV Law. Uma satisfação, professora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, professor Gustavo Nicolau. Um grande prazer estar aqui na LFG, esta rede de ensino tão importante para o nosso país, né? Para ser entrevistada pelo professor Gustavo Nicolau, que eu tanto admiro, né? E, ao mesmo tempo, falar de um tema tão relevante quanto este, que é o das sucessões, e especialmente no que se refere a regime de bens e toda essa matéria que está muito polêmica e palpitante nos tribunais. Pois é, professora. Me parece que uma pena que o legislador tenha sido tão vago e tão lacunoso, justamente num artigo, em especial, nós vamos começar pelo 1829, num artigo em que todo o cidadão necessariamente vai passar. Costumo falar para meus alunos que não é o artigo que trata do aluvião, do alvo abandonado, né, da avulsão, da comistão. É o artigo que trata da sucessão legítima, na ordem de vocação hereditária. Ou seja, excetuados aqueles raríssimos casos em que a pessoa falece sem nenhum herdeiro necessário e ainda por cima testa todo o seu patrimônio, que são raríssimos esses casos, todos os demais, de alguma maneira, passarão pelo artigo 1829, porque deixarão os seus bens para alguém herdar. E justamente nesse artigo, tantos pontos de contradição, de obscuridade, que levaram toda a doutrina a mil construções doutrinárias, e a jurisprudência caminha também nesse sentido. Nossa ideia é tentar trazer as primeiras ideias, iniciais, pelo menos, de uma possível compreensão consolidada do Instituto. Se me permite, a primeira indagação que o mundo jurídico inteiro costuma fazer é a respeito do famoso artigo 1829. No inciso 1º, em especial, o legislador ordinário atribui a concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes do falecido. Um parênteses, descendentes que nem sempre são desse cônjuge. Mas, enfim, ele atribui essa concorrência. E ele diz aos descendentes em concorrência com o cônjuge e coloca a expressão salvo. Significa que, a partir do salvo, é o que me parece numa primeira análise, a partir do salvo as pessoas não herdam. Salvo se casado no regime da comunhão universal, na separação, e aí ele abre um parênteses, faz a remissão ao 1641, que o professor Miguel Reale, antes de morrer, disse que era equivocada a remissão, e por final, o que nos interessa por agora. No regime da comunhão parcial, se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, a pergunta que surgiu e que ainda é muito debatida: haveria direito sucessório? Vamos falar da viúva, porque quem morre antes somos nós, homens, seres inferiores a vocês, mulheres. A viúva, na comunhão parcial, ela herdaria, concorrendo com os descendentes, em todo o patrimônio, só nos bens particulares do seu marido, ou só nos bens comuns que couberam ao marido na meação destes bens? Qual seria a sua opinião? Professor Gustavo Nicolau, internautas, né? Antes de mais nada, um esclarecimento para quem, como eu, participou da fase final da tramitação do projeto de Código Civil. Fiz algumas sugestões, em coautoria, primeiramente, com o professor Álvaro Vilaça Azevedo, ao Senado, quando o projeto
saiu da Câmara aprovado e foi para o Senado, porque o processo é sempre bicameral. Um processo de aprovação da lei é sempre bicameral. Primeiro, Câmara aprovado, muitas emendas, foi ao Senado, onde poderia ter sido muitíssimo emendado, época de relatoria do senador Josafa Marinho. Nessa ocasião, fizemos muitas sugestões. Algumas foram acolhidas, outras não. Lembrando-se que o senador Josafa Marinho foi um homem excepcional, porque solitariamente, com algumas sugestões nossas e de alguns poucos outros, porque as pessoas praticamente não acreditavam mais na possibilidade de entrada em vigor de um novo código. O projeto era muito antigo e não se acreditava que um código viesse a efetivamente ser aprovado como veio. Então, poucos eram aqueles que faziam sugestões. O senador Josafa Marinho, então, acolheu algumas. O processo voltou, o projeto, né, ou o processo legislativo voltou à Câmara dos Deputados. Nesta fase final, eu fui chamada pelo então relator, deputado Ricardo Fiuza, para fazer outras sugestões. Só que, nesta ocasião, disse a ele que gostaria de ter um grupo de professores para podermos examinar, inclusive em curto espaço de tempo, tudo que poderia ainda ser emendado. Eis que, nesta última fase da Câmara dos Deputados, há limitações nas emendas, sob pena do projeto ter que subir novamente ao Senado para depois, mais uma vez, retornar à Câmara. E essas limitações eram especificamente as limitações de ordem constitucional que deveriam ser inseridas. E estas possíveis. O deputado ainda, na época, o deputado Fiuza, ele conseguiu uma aprovação na Câmara dos Deputados de uma resolução que possibilitava as emendas dentro da legislação que tivesse entrado em vigor até a época deste projeto. Então, isto ajudou bastante, isto ajudou muito, mas no que toca ao 1829, nada podia efetivamente ser feito. Muitas emendas foram feitas, inclusive na Câmara dos Deputados, por este grupo de professores que foi reunido. Foi um trabalho muito importante, né? Tivemos realmente muito trabalho também nessa época e o código nasceu, né, melhor, mas dentro dessas limitações regimentais. E ainda eu queria observar o seguinte, que foi uma opção do legislador, aspas, né, do deputado Fiuza, né, que era o relator da época da Câmara dos Deputados, do projeto, não emendar além do possível regimentalmente para não subir ao Senado. Porque sabia ele, como homem vivido no Congresso Nacional, que um passo desses levaria, como por exemplo a inserção das uniões homoafetivas, é um exemplo típico, né, no Código. Isso levaria a uma não aprovação do Código ou não entrada em vigor, que estaria o nosso Código lá até hoje em tramitações. A oportunidade era aquela, né? Concomitantemente, o que fez o deputado? Pediu-me que reunisse esses mesmos professores para emendar dentro das limitações regimentais e, ao mesmo tempo, professor Gustavo, que se montasse, se elaborasse um novo projeto de lei. Esse projeto de lei, a ideia do deputado era de que ele entrasse em vigor antes da entrada em vigor do Código, que teve um ano de vacância. Aprovado em 2002, ele só foi entrar em vigor em janeiro de 2003. Então, a ideia era aperfeiçoar, aí sim, com toda a liberdade, sem aquela restrição regimental, com um novo projeto de lei, o Código Civil. Isto foi feito. Também em curtíssimo espaço de tempo, esses mesmos professores, na área de Direito das Sucessões, capitaneada pelo professor Zeno Veloso, um grande especialista em sucessões, fizemos, então, eu na área de família, né? Outros grandes professores que ali trabalharam e fizemos então esse novo projeto. Só que o deputado Fiuza adoeceu e este projeto ficou parado. Este projeto está apresentado, está em tramitação e agora ele ressurgiu. Ressurgiu por meio de quem? Por meio do relator que abraçou, né, apadrinhou, vamos chamar assim, o projeto, que é o deputado Regis de Oliveira. Nosso querido professor da Universidade de São Paulo.
Então, isto é importante para que tenham uma ideia desta tramitação. E nesse trabalho que fiz, embora voltado o meu ao direito de família e à responsabilidade civil, eu tive a oportunidade de ter uma noção completa do projeto. E nessa noção completa eu percebi o seguinte: a redação do livro de Direito das Sucessões, feita na época por essa nobilíssima comissão, que foi a comissão supervisionada pelo professor Miguel Reale. O professor Couto e Silva, que se dedicou ao direito das sucessões, ele tem uma redação específica. Podem perceber, quem fizer a leitura do código nos vários livros, vai ver que cada livro do código tem uma redação própria. Porque na época daquela comissão, lá na década de 60 e 70, né, quando o código o projeto de código foi encaminhado ao Congresso Nacional, aquela comissão, supervisionada pelo Miguel Reale, repito, cada um se dedicou a um livro. E no livro de sucessões, reitero, a redação é muito específica. Este professor redigia os seus artigos, né, os artigos projetados, de uma maneira peculiar. E é essa redação que traz a dificuldade da sua compreensão. Mas é uma redação escorreita. Não se pode dizer que a redação seja errada, né? Mas ela traz dificuldade de interpretação, porque não é uma redação comum.